É sobre isso. E assim, eu quero começar falando sobre isso, né? Que a questão do conservadorismo, e não de extrema direita, mas conservador no quesito sociedade, família e todas essas pautas. Qual que foi o resumo de vocês de Brasília? Eu tenho que deixar isso aqui claro, né? Porque senão eu vou falar, não falaram desse assunto porque era a favor. Então é interessante muito bem deixar declarado qual foi a opinião de vocês, a ação de vocês com relação ao resultado de Brasília no domingo. Tá, vamos lá. Primeiro, Giovanni, você tem que lembrar que Rodrigo Camargo, ele é um delegado de polícia. Perfeito. E eu estou deputado. De forma que eu sei e tenho muito claro quais são os meus valores. E o Rodrigo Pessoa não tem como se desvincular da profissão, porque eu não sou uma pessoa multifacetada. O Rodrigo é pai, o Rodrigo é profissional, o Rodrigo é cidadão, o Rodrigo está deputado. Então tem que haver uma coerência naquilo que eu falo sobre todos esses papéis que eu desempenho. Perfeito. E é óbvio que eu não posso transigir com condutas que são criminosas. Então vamos lá, em primeiro lugar, depredação de patrimônio público, independente de quem esteja realizando. Esquerda, direita, centro, lua, estratosfera, não importa. Está prevista dentro do Código Penal como crime de dano ao patrimônio público, um crime qualificado. Ok. Então, todas as condutas que fogem a uma manifestação que acabam exacerbando esse direito e levando a uma depredação, isso é crime. Ponto. Então nós temos que separar as coisas. Aquilo que é um direito legítimo do cidadão se manifestar de forma ordeira, né? De forma pacata, ok, deve fazer isso. Inclusive, é salutar e necessário para a democracia. Agora, o que extrapola e parte para o dano de um patrimônio público com destruição de obras de arte, como nós tivemos lá, quebras de vidraças, roubo, coisas que a esquerda fez no passado. Isso é crime, continua sendo. E eu não posso transigir e achar que isso é certo. Não, pelo contrário, isso é errado e deve ser, sim, investigado. E as pessoas identificadas para serem punidas. O que eu discordo, enquanto profissional do direito, é que haja uma generalização. Porque um dos princípios fundamentais que regem o direito penal, e eu trabalho a minha vida inteira profissional com direito penal, é o princípio da individualização. Quando eu faço qualquer inquérito policial que envolve mais de uma pessoa investigada ou acusada, eu devo demonstrar ali nos autos, individualmente, o que foi a conduta de cada pessoa. Até para que nós possamos atender o que a gente chama de princípio da individualização da pena. Cada um vai receber uma pena proporcional à conduta que desempenhou. Então veja, no momento que eu coloco todas essas pessoas no mesmo balaio, Perfeito. quando eu deixo de individualizar as condutas para apontar responsabilidades de uma forma genérica reprimo todas elas, me parece que é uma grave violação de um princípio do direito penal chamado princípio da individualização da conduta e da pena. Então, num olhar técnico, estritamente técnico, já temos uma grave violação aí, me parece. Nós precisamos punir as pessoas que foram responsáveis por isso, e não de uma forma genérica. Então, reprimo e não coaduno e nem compactuo com crimes de dano ao patrimônio público. Obras de arte, furtos. Não, jamais. Agora, precisamos identificar quem fez isso, independente de que ala pertence, e responsabilizá-las individualmente. Perfeito. Essa é a minha E posição. não demonizar um grupo, seria isso? Nenhum nem outro, né? A gente tem que responsabilizar pessoas, né?
É um princípio básico do direito penal. Mas interessante disso, agora Concorda, Sofia? vou chamar de doutor. Não, mas antes eu queria falar uma coisa. Por exemplo, Perfeitamente. você Aqui fala- não podemos passar disso. Não, mas é porque na verdade. Não, é o mas seguinte, eu concordo em gênero, número e grau, que falou nosso deputado aqui, e eu só quero acrescentar uma coisa, né? Quando eu vi aquela movimentação começando, eu pensei assim, quando eu vi começar, eu falei, nossa, acho que eles vão acampar na frente do Congresso agora, né? Uhum, Entenderam que os congressistas são quem votam, né? sim. Quando eu vi aquilo começar, eu falei, não estou acreditando que pessoas estão depedrando, estão quebrando e estão gritando vitória. Em algum momento passa na cabeça do ser humano que você entrar num espaço físico, quebrar, que vitória é essa? Já que eles achavam que naquele momento ali eles iam derrubar A ou B, iam subir outro. Então, eu vou dizer ao vivo que eu conversei aqui agora há pouco com vocês, falta para as pessoas conhecimento. Porque até quando você tem conhecimento, Rodrigo, você não é manipulado tão facilmente, Perfeito. entendeu? Então, falta conhecimento para que você nem seja numa situação dessa, manipulado tão facilmente Massa de manobra, né? a fazer algo tão imbecil, tão surreal, achando que ia ter que resultado? O resultado que teve. Então, assim, conhecimento, pessoal. A chave da vida é conhecimento. Sem ele, você não é nada, você é massa de manobra de alguém que está ali te manipulando e tu nem faz ideia que isso esteja acontecendo. E no final tá aí, pessoas respondendo por terrorismo, né? E por toda essa situação que aconteceu. E, infelizmente, pagando pela falta de conhecimento. Tem um fator que é importante a gente falar. A gente falou, o doutor Rodrigo falou sobre o ato da democracia, que é importante, que seja ordeiro, mas até isso foi inibido, né? Sim. A gente teve aí ontem, na tarde de ontem, se não me falha a memória, o pessoal foi removido ali da frente do batalhão, né? E assim, do ponto de vista jurídico, existem algumas incongruências, algumas instabilidades do ponto de vista jurídico. Eu já vi aqui que o doutor Rodrigo está lendo alguma coisa aqui, ele vai dar, vai dar o parecer dele. Não precisa ser a Constituição. Não, mas eu tô vendo aí que é. Não mais existe. Foi-se. Ai, que Mas, tristeza. então, seria sobre isso, porque nem democraticamente as pessoas estão podendo se manifestar hoje. Diga-se de passagem, é temerário, tá, gente? Mas, novamente, por que essa situação? Por que essa decisão de que não pode haver manifestação? Para que elas não cheguem ao nível da que chegou em Brasília, que começou pacificamente e acabou com a depredação daquele nível de um patrimônio até histórico que nós tínhamos lá no Congresso, né? Lá no STF. Então, assim, era o prato perfeito, né? E a falta de conhecimento levou pessoas a essa situação. E hoje quem paga somos todos nós. Então, agora, pessoal, Sofia, Sim. o que a gente faz agora, Rodrigo? Eu recebo essa pergunta milhões de vezes por dia, rede social, WhatsApp, quando eu vejo as pessoas, ai meu Deus, o que eu faço agora? Eu falo, tu já leu quantos livros? Tu já pesquisou para saber a história do mundo? A história, ela só se repete É um ciclo. por Sim. falta de conhecimento. Quando as bíblico. pessoas não conhecem a sua história, elas vão repetir. Então, isso vem acontecendo por falta de conhecimento. Agora eu falo, gente, estudem, ensinem os seus filhos, orientem as novas gerações. Não Básico. adianta você ficar, Rodrigo, as pessoas hoje ficam choramingando, ai, que isso, que aquilo, acabou isso, acabou não sei o que, vai começar tal, tal. Eu falo, tu já tirou o telefone do teu filho? Tu já começou a educar o teu filho, além de deixar a internet educar o seu filho? Porque quem está criando as crianças hoje é a internet. Só tem o que não presta. Se você já está educando o seu filho, ou você está deixando ainda a internet educar ele? Que adianta você ficar se pintando de verde e amarelo igual um papagaio e achando que você está o bambambam patriota cristão? As coisas são muito mais que isso. Começa dentro da sua casa. Começa com o seu exemplo quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo como você é com seu filho dentro de casa. Ele faz o que quer? Ele tem acesso livre e restrito ao que ele bem entende pelas madrugadas, no momento que ele quer na internet? Você sabe qual o nível de pedofilia que está exposto nisso aqui? Você nem sabe se seu filho está sendo abusado pela rede social, você não faz nem ideia. Então, meu amigo, ao invés de você pôr uma bandeira nas costas e ir para a rua, achar que você está virando o bambambam, né? Conservador, não sei o quê, primeiro você cuida dentro da sua casa.
você vai estudar, você vai ensinar os seus filhos e você vai cuidar da sua família. Aí depois você vai para a rua fazer sua manifestação quando puder, né? Sabe Deus for. Ô, Giovanni, o que a Sofia traduz é muito claro, né, cara? É o ensinamento do professor Olavo de Carvalho. Vai levar um tempo ainda. Vai levar um tempo para a gente poder sair desse ciclo. Isso é certo. Por que isso? Veja, a esquerda, ela literalmente se infiltrou e tomou espaço nas universidades, ou seja, ela forma os profissionais que estarão no mercado amanhã, advogados, juízes, Sim. promotores, delegados, toda a massa intelectual hoje, a esquerda domina a formação dessas massas intelectuais. A esquerda está dentro da igreja, e se você não entendeu isso, nunca procurou saber quem é Gramsci, você precisa urgentemente aprender quem ele é. Como eles estão trazendo essa revolução cultural e refazendo a igreja dentro dela mesmo. Porque, vamos lá, só um parênteses aqui. Você sabe que para o cristão, morrer por Cristo é lucro. E o Gramsci se deu conta disso. Então não adianta matar cristão. Quando a gente mata cristão, surge mais 10. Os caras querem ser mártir. Então o que ele falou? Não. Nós vamos nos infiltrar na igreja e dentro da própria igreja fazer um novo cristianismo. Exato. E aí entra a teologia da libertação e um monte de coisa, que eu não quero aprofundar aqui, não é esse o objetivo do podcast. Então, é preciso que aquelas pessoas que se dizem conservadoras, de direita, pelos princípios ortodoxos de família, de pátria, ela busque estudar. Estudar. Para ocupar locais e espaços de poder e de formação de opinião. Durante quanto tempo a gente viu as pessoas dizendo, não quero me envolver com política. Eu nunca vou mexer com política. Tá aí o resultado. Eles se envolveram, tomaram conta, tá aí. Quantos parlamentares hoje nós temos de direita de verdade no Brasil? Tira por Rondônia, que é Quantos? considerado um estado, o estado mais conservador do país. Tira por Rondônia. Calma Quem aí. é um parlamentar de Rondônia que se manifesta? Só o Rodrigo. Não, mas eu tenho um detalhe ainda. A direita, até o final desse ano, vai ser, se tinha, sei lá, 50%, vai ficar 5%. E olhe lá. E olha lá, 5%. Porque tinham muito bravateiros que o que gostavam era ser Surfar a onda. papagaio de pirata do Surfando onda. presidente, entendeu? Mas nem na sua realidade, volto a dizer, dentro da sua casa, porque eu tive em Brasília, Rodrigo, várias vezes, e todas as vezes que eu ia em Brasília, eu saía de lá revoltada. Porque quando você vê os bastidores, você fala, não é possível que essa pessoa que na rede social é o cara cristão, é a mulher conservadora tal, tá conversando isso, tá tratando disso, você fica revoltado. Com certeza. Então esse é o momento que a gente tá balançando a árvore e vai Real. cair, e aí lá na frente a gente Hora da vai peneira. poder filtrar quem é quem foi quem. Olha, essa eleição, quem é de Rondônia tem a obrigação de entrar na rede social de todo parlamentar eleito federal e estadual e ver a eleição até o primeiro turno, que era onde valia a eleição para deputado, e ver como se portava o candidato até ele ser eleito e de lá para cá. Você só vê 2 parlamentares nesse período falando sobre conservadorismo, sobre nossas pautas, que é o Rodrigo e o Crisóstomo. Mas de forma a se manifestar, dar sua opinião, só o Rodrigo. Então, assim, é assustador você ver isso. Entendeu? Eu vi cristão defendendo uma candidata abortista homossexual. Acredito. Eu vi cristão, eu vi Eu pastor acredito. falando para mim que a candidata dele, a deputada federal, era um homossexual abortista. Falei, pastor, o senhor não é pastor. O senhor não é cristão. O senhor é mais um bravateiro. Ele pode ter ficado puto comigo? Provavelmente. Com mas certeza. Tá certo? dane-se. Entendeu? Eu não posso ver uma barbárie dessa e achar que o cara vai pegar uma homossexual abortista, levar para dentro da igreja e dizer, irmãos, essa é a minha escolha. É meu Aí a gente candidato. volta a dizer como a esquerda ela está entrando dentro da igreja, né? Aí eu tive na igreja outro dia, Rodrigo, e é triste você ver a igreja em muitas das ocasiões ela virou um palco e você
Então, às vezes eu tô aqui sentada, olho pro lado e vejo um par, porque não é um casal, é um par. Eu vejo um par na igreja. 2 homens sentados juntos, participando do culto. Você acha que num momento é normal isso? Isso aconteceria se o pastor estivesse lá na frente pregando o evangelho real? Isso aconteceria só se aqueles 2 indivíduos saíssem dali libertos. Se fosse um culto de libertação, eles saíssem libertos. Agora, eles saírem de mão dadas e voltar no próximo culto. Sabe o que é, Sofia? O que a gente estava dizendo, Giovanni. A Sofia, a fala dela é muito precisa quando a gente diz da necessidade de ser educado. Nós precisamos, por exemplo, quais as pessoas hoje buscam um curso de formação de lideranças conservadoras para atuarem na política? Eu vou até fazer já um merchan aí, aproveitando o espaço Interessante. aqui. Eu vou lançar, já estou terminando de lançar um curso Maravilha. para a formação De liderança. de lideranças cristãs na política. Legal. Veja, onde eu fui eleito, a maioria dos meus votos, regional de Ariquemes, Sofia, eu não tive apoio de nenhum político. Nenhum político. Eu não tinha nenhum vereador da região de Ariquemes ou ali do entorno me apoiando. Eu não tive financiamento de nenhum empresário e fui eleito. Por quê? É um motivo para isso. Fui o mais votado em Ariquemes. Por quê? Ideologia. Mas eu busco estudar aquilo e sustentar com propriedade o que eu acredito. Quer ver? Eu vou dar um exemplo típico. Por exemplo, se nós fôssemos hoje dar essa discussão lá a respeito da invasão nos 3 poderes em Brasília que nós alegávamos agora há pouco aqui. Já rechaçamos e devem ser rechaçados e punidos as pessoas que depredaram o patrimônio. Perfeito. Mas vamos fazer uma análise de como essas pessoas estão sendo rotuladas. Elas estão sendo rotuladas de terroristas. Sim. Ok. Há um princípio no direito penal de interpretação que a gente chama de interpretação estricta. Ou seja, o direito penal ele deve ser interpretado de forma estrita, nos limites do que diz a lei. Não pode nem um pouquinho a mais. A interpretação sempre deve ser para menor. Estou usando uma linguagem simples, porque eu quero que todo mundo me compreenda. Então, se tem algum operador do direito aqui, eu não estou me referindo em lex stricta, eu não estou fazendo esse linguajar jurídico, porque eu quero me comunicar com todo mundo. Então, a interpretação do direito penal deve ser estrita. E eu vou ler o conceito que a lei 13.260 de 2016 nos diz o que é terrorismo. Vamos lá. Artigo 2º. O terrorismo consiste na prática, por um ou mais indivíduos, dos atos previstos nesse artigo. Aí ele vem dizendo quais são os atos. Só que presta atenção aqui. Por razões de, ou seja, a lei diz quais são as hipóteses em que será punido como terrorismo, desde que tenha uma razão. E aí vem a razão. Xenofobia, discriminação ou preceito de raça, cor, etnia e religião. Ou seja, não tem previsão na lei para te enquadrar como um ato terrorista quando a motivação que levou esse ato é política. Perfeito. Então, me parece totalmente incoerente das duas formas. Estou falando uma parte técnica aqui. Eu não consigo, como delegado de polícia, olhando para a lei, olhando o artigo 2º, e enquadrar essas depredações que devem ser punidas. Sim. Devem ser punidas, mas eu não consigo enquadrá-las como terrorismo. Porque a motivação dessa depredação, ela foi uma motivação política. E não tem previsão aqui na lei. Então, me parece uma anomalia a gente imputar às pessoas atos de terrorismo. Mas a anomalia não começa quando é um ministro lá na Suprema? E aí já tem questão de competência, aí é um monte de coisa. Sabe o que eu acho mais engraçado que acontece no Brasil e que a mídia tão desgraçadamente e descaradamente trata uma situação A de uma forma, uma situação B de outra? Porque você vê essa situação que claramente você como um técnico, né, do jurídico entende, mas eu como uma leiga falando, o mínimo que eu sei que
deveria ser feita uma denúncia a você, que é um delegado de uma regional, né? E tem um devido processo legal, e até chegar lá. Porque eu tenho amigos meus que têm processos na última instância, que demorou anos até chegar na última instância, porque tem o devido, né, correr legal da justiça. Então, você acha engraçado quando a mídia fala assim, cara, vamos descondenar esse fulano porque o processo dele começou numa região que não era para ser começada, que foi Curitiba. Mas vamos deixar legal um cara que não tem nada a ver, que não passou por uma denúncia do Ministério Público, que não foi investigado, vamos deixar ele prender um parlamentar, vamos deixar ele prender senhorinhas, junto com crianças, junto com adultos, junto com cachorro, todo mundo. Nunca isso aconteceu no Brasil. Você já pensou Você nunca viu uma... Nunca. Se você viu... Olha, imagina a cena, um traficante preso com a mulher que fosse uma traficante também... E um filho que fosse aviãozinho do tráfico, aviãozinho do tráfico. Vamos dizer que o filho fosse aviãozinho, não vamos dizer que ele era inocente, né? Vamos dizer que ele era aviãozinho e colocasse no mesma currutela e deixassem eles detidos ali. Há 2 meses atrás. Você ia ver direitos humanos brotando do chão como se fosse praga. Você ia ver todas as mídias massacrando, artista, hashtag, rios, tudo que você pensar. E hoje é como se isso não estivesse acontecendo. Então, assim, quando eu brinco, falar, você vai ler a Constituição para quê? Não existe mais. Aí você consegue imaginar como que é para um delegado, para uma juíza, para um advogado, o sentimento moral de que vale a pena. Eu fico pensando, como é que os professores hoje nas academias como é que os dão aula? Como é que dá aula hoje? Vamos falar sobre direito constitucional. Rodrigo, Acho que talvez seja uma das missões quase impossíveis. Mas agora eu sou obrigado a falar de uma coisa que aconteceu comigo. Eu passei no vestibular. Dá pra comer? Direito. Dá pra comer? Dá pra comer? Já. Eu passei no vestibular. mostra. Eu passei no vestibular de Direito e eu não quis fazer a faculdade de Direito porque eu não acredito no direito brasileiro. Simples assim. Olha, tá vendo que triste? Isso é triste. Eu não fiz faculdade de Direito. Não foi porque eu não passei, não, gente. Eu passei. Eu não quis fazer no ato da inscrição. Eu não fiz. Falei, eu não acredito no direito brasileiro. Minha mãe é brava comigo até hoje. Eu falei, eu continuo não acreditando. Ó, vamos lá. Acho que a gente não pode perder as esperanças, tá, Giovanni? Eu respeito sua opinião, mas eu tenho um pouco divergente. Esse dia até eu conversava em casa. Agora é hora de comer. Sério? Ô, louco. Meu Deus, provar olha aqui. isso. Aquilo. Te amo. Show de bola, obrigado. A esposa aí, ó, comendo aí. Amor, ó. Vamos lá. O que eu conversava esse dia até em casa? Eu tenho uma formação militar. Perfeito. Eu participei e fiz o curso de formação do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Lá em Bagé, me formei oficial da reserva em 2002. Jurei a bandeira e fui formado sobre vários valores dentro do Exército Brasileiro, da caserna. Lealdade, camaradagem, respeito à pátria, né? Passei por lá também. Então, você sabe. Como é que é uma experiência incrível. Canção de expedicionário, né? Enfim, várias músicas ali que a gente sempre defende o patriotismo. E diante da atual postura adotada pelo Exército Brasileiro, eu confesso para você que, em certa forma, eu fiquei desapontado dentro dos valores que eu acreditava. Uhum. Eu pensei assim, bom, cara, tudo aquilo que eu vi no Exército Brasileiro, será que é isso mesmo que a gente vivencia hoje na instituição? E aí fiquei pensando dos erros que a igreja que eu frequento, que é a Igreja Católica, já teve no passado. Veja, não foi por um erro da Igreja Católica no passado que eu deixei de ser um cristão católico. Não é por um erro do Exército Brasileiro, na minha visão, que eu vou deixar de honrar um juramento à bandeira que eu fiz. E não é por um erro de uma instituição ou de outra que nós iremos deixar de desacreditá-la. Porque as instituições são formadas por pessoas naquele determinado momento histórico. Então nós temos que sim confiar nas instituições, sabendo que em determinados momentos da história ela tem erros, elas têm acertos. Então nós não podemos deixar de desacreditar, seja na igreja,
a igreja permanece calada diante disso tudo. Não podemos deixar de acreditar no exército brasileiro, nas demais instituições, porque é um ciclo e a gente não pode julgar um ciclo isolado. Então, quando eu vejo situações como a gente está vivendo agora, a gente não pode perder as esperanças, né? Muito embora a gente nunca deva colocar as esperanças em homens e instituições, a nossa esperança é em Cristo. Como cristão, eu coloco a minha esperança em Cristo e vivo para Cristo. Ponto. E o resto? Bom, o resto é a nossa passagem aqui. E a nossa passagem aqui, a gente tem que viver em sociedade acreditando nas instituições, senão não tem sentido algum. A gente tem que acreditar na lei, né? Lutar para que se cumpra. Aí que tá o detalhe, lutar para que se cumpra. Foi aí que eu falei, eu não vou ser um operador de direito, eu vou lutar para que se cumpra. Legal. Achei o meu papel no processo. E nisso, baseado nisso, a gente tem agora um assunto que é relevante, que inclusive é o tema do podcast, que é a liberdade do cidadão comum, o afegão médio, como eu gosto de usar o termo, o afegão médio, Foi ótimo. Maneira. o afegão médio, de se proteger além do Estado. O Estado tem aí essa obrigação aí, através da lei, mas se eu quiser estar protegido no meu lar e tal, eu poderia ter, né, um CR, é CR mesmo, né? O CR. E aí evoluiu para cá, que tal, e agora a gente está passando por um momento que já ocorreu a primeira canetada, no dia 1º de janeiro. E aí a grande pergunta é, como que isso vai ficar agora? Qual que é o futuro do ProArmas, dono de stand de tiro? Qual que é o próximo passo aí para essa galera? E o que vai acontecer daqui para frente? O que mudou? Eu vou falar do ProArmas, depois eu deixo aqui para o nosso especialista, né, que conhece bem melhor dos termos. O ProArmas continua. Né? O ProArmas